Então, a sociedade ela já não estava mais satisfeita com a situação da ocupação romana. E esse descontentamento ele só agravou quando foi estabelecido uma religião oficial. No nosso texto, ele diz que a doutrina da Santa Trindade ela permitia a concordância com o politeísmo e o paganismo, que são duas religiões que elas cultuam mais de um Deus. E isso contrariava as tradições bíblicas do islamismo. Em 1622, Maomé, que ele era conhecido como o profeta maior, ele recebeu uma revelação de Alá, que é o mesmo Jeová dos judeus e o mesmo Deus dos cristãos, que são aqueles que acreditam em um único Deus. Essa revelação ela foi feita através de um livro, e foi então que Maomé fundou Mediana, que atualmente é a Arábia Saudita, e o islamismo. O islamismo ele é uma religião que acredita na existência de um único Deus. Ele é uma religião abrâmica, monoteísta, articulada pelo Alcorão, um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus. Os seguidores do islamismo eles consideravam Maomé como o último profeta de Deus. E essa é a segunda religião que mais cresce no mundo atualmente. Nesse período, o objetivo imediato do islamismo era livrar-se do domínio do Império Romano Cristão, fazendo com que a população seguisse os ensinamentos do Alcorão. Os muçulmanos chegaram à Índia e à China e logo invadiram a Europa pela Península Ibérica em direção a Roma. Muçulmano é todo indivíduo que pratica o Islã, que é a religião monoteísta centrada na vida e nos ensinamentos do profeta Maomé. Além disso, os muçulmanos também eles dão ênfase aos dogmas de oração, jejum no mês de Ramadã, peregrinação em Meca e o estudo do Alcorão. Com a morte de Maomé, em 8 de julho de 632 d.C., surgiram duas dinastias, a dos Abásidas, que avançaram para o Oriente, e dos Omáidas, que seguiram para o Oriente, conquistando o norte da África e entrando na Península Ibérica. Já a principal preocupação da Idade Média cristã foi que houvesse uma boa criação dos elementos e matérias necessárias para a expansão do cristianismo. O cristianismo ele é a religião abrâmica, da mesma forma que o islamismo. Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. E tal denominação ela foi utilizada pela primeira vez na Antioquia, uma colônia militar grega. O livro sagrado dos cristãos é a Bíblia Sagrada, que ela é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Enquanto o Império Islâmico ele prosperava, a Europa em uma fase de prosperidade também, só que era prosperidade comercial. Havia necessidade religiosa de acesso a locais sagrados para abastecimento do comércio. Isso surgiu as expedições de conquistas, ou também chamadas como cruzadas. A primeira cruzada ela ocorreu em 1096. A Europa cristã teve acesso a algumas culturas, mas foi devido à resistência dos textos hereges que surgiu a necessidade da criação de um ambiente intelectual adequado para a discussão de temas aprendidos. E assim surgiram as universidades, que foi a de Paris no ano de 1150, a de Praga em 1348, a de Viena em 1365 e a de Edimburgo em 1386. Nessa época conhecia-se a aritmética como propriedade dos números através do livro de Euclides. E a geometria ela não despertava interesse, por mais que o modelo dessa demonstração adotado no desenvolvimento da geometria de Euclides fosse conhecida como critério da verdade. Ao fim da Idade Média foram relacionadas várias áreas do conhecimento a tradições e foram desenvolvidas técnicas impressionantes. No século XIX, a ciência ela foi estabelecida como autônoma
E a base desse desenvolvimento, ela dizia a respeito da ciência como identificação da matemática. Então, uma das modernizações da matemática, de acordo com o texto, foi a releitura de Aristóteles. Ele dizia que quanto mais pesado o corpo, maior era a sua velocidade. Então, isso depois foi comprovado por Galileu Galileu, né, que fez a experiência. Se você colocar uma folha e um objeto mais pesado, quanto tempo que demora para cair? Então, observou-se que caía no mesmo tempo. Então, era contrário à descoberta de Aristóteles, mas foi grande pela época. Os árabes, então, eles puderam aprimorar o conhecimento dos gregos. Como tinham novas técnicas, né? Então, eles usavam da teoria dos gregos e adaptaram. Então, na Europa, eles receberam, com essa mudança, conhecimentos de medicina, da óptica oftalmológica, técnicas de química, cosméticos e culinárias. A síntese do conhecimento, que começou a ser reconhecido como integrando um mesmo corpo de ideias, passou a ser conhecido por uma palavra ainda indefinida, matemática. Estavam, assim, sendo preparadas na base para o surgimento de uma ciência que viria a ser identificada como matemática. Somente no século XIX se estabelecia como uma ciência autônoma. Então, a matemática era muito parecida aqui, né? Então, ela era derivada dos números. Os comércios árabes, eles faziam as operações numéricas com os números indo-arábicos e considerado aritmética. E as contas que realizavam para saber herança, saber a partição, era álgebra, que já envolvia questões de números que não sabia, que hoje a gente conhece como X. No texto também ele cita Fibonacci, né? Leonardo Fibonacci. Eu vou falar mais ou menos aqui, mas a Rosane tá fazendo o trabalho a respeito. Se eu falar alguma coisa equivocada, ela dá um apoio pra gente. Tá bom, Rosane? Sobre Fibonacci, que tinha a sequência Fibonacci, né? A maioria dos colegas acho que já viram mais ou menos. Não lembro quem falou. Mas assim, era geometria, né? Então, o rosto da Mona Lisa mesmo tinha aquela simetria, ela era considerada bonita por causa da simetria de Fibonacci, que também foi um grande impacto pela época, a descoberta, né? A música, como a Ana já falou também, tem a relação também aqui no islamismo não é diferente, nas igrejas, então era necessário uma ciência que entendesse e explicasse como que produz algum som, o que acontece, também faz parte da matemática islâmica. Um outro autor de nome também, pela sua contribuição, é Luca Pacioli, acho que é assim que se fala. Ele dedicou-se a estudos de contabilidade e matemática financeira. Então, a economia, como queriam entender a economia, esse foi um dos autores que dedicou. E as ciências contábeis, que hoje a gente reconhece as ciências contábeis como estudo do patrimônio de uma determinada entidade, que é no atual.